Olá! Esse é um tutorial desenvolvido para cálculo de um exercício exemplo de correias para o curso técnico em mecânica no Instituto Federal de São Paulo. O enunciado diz o seguinte: a máquina policorte abaixo é acionada por um motor com potência de 10 cavalos. A rotação do motor é de 1.500 RPM. A rotação no disco de corte é 500 RPM. O diâmetro da polia é menor, 130 milímetros, e a distância entre os centros da polia, 500. O exercício pede para que se calcule a quantidade de correias super HC necessárias nessa transmissão. Uma folha de dados do problema pode ser montada como a seguir: potência do motor, 10 cavalos, rotação do motor, 1.500 RPM, rotação do disco de corte, 500 RPM, o diâmetro da polia menor, 130 milímetros, e a distância entre centros, 500 milímetros. E as correias precisam ser super HC. O primeiro passo é o cálculo da potência projetada. Potência projetada é a potência do motor vezes um fator de serviço. Para obter esse fator de serviço, vamos utilizar uma tabela onde é necessário saber o tipo de máquina condutora, que vai ser considerado um motor de corrente alternada com torque normal. Máquina conduzida, vamos considerar um maquinário de carpintaria. E a quantidade de horas trabalhadas, um serviço normal de 8 a 10 horas dia. Com essas informações na tabela, nós colocamos aqui. Na máquina condutora, motor de torque normal e um serviço normal. Nós vamos ficar nessa coluna. Nessa outra coluna, iremos olhar qual a máquina conduzida e encontrar aqui máquina de carpintaria. Cruzando essas informações, chegamos em 1,3. Portanto, a potência projetada vai ser total 13. O segundo passo do exercício é a determinação do perfil da correia. Para determinar esse perfil, nós vamos utilizar esse gráfico ao lado. As informações que precisamos é rotação do eixo mais rápido, que é 1.500 RPM. A potência projetada, 13 cavalos. Dando zoom, nós visualizamos que no eixo da horizontal, a potência projetada é de 13 e na vertical, a rotação de 1.500. Cruzando essas informações, a região definida é a do perfil 3V. O próximo passo é o cálculo do diâmetro das polias. A polia menor tem diâmetro de 130, que já foi fornecido como enunciado do problema. Para o cálculo da polia maior, nós precisamos saber a relação de transmissão. Relação de transmissão é a divisão da rotação do motor, que é a mais rápida, dividido pela rotação do disco de corte. Essa divisão é igual a 3. Logo, o diâmetro da polia maior vai ser 130 vezes 3, que é 390 milímetros. O próximo passo é o cálculo do comprimento das correias necessárias na transmissão. Essa expressão abaixo define esse cálculo, que é 2 vezes comprimento da distância entre centros, mais 1,57 vezes o somatório dos diâmetros, mais a diferença dos diâmetros ao quadrado, dividido por 4 vezes essa distância entre centros. Dos dados do enunciado, nós sabemos que a distância entre centros é 500, que o diâmetro da polia menor é 130 e calculamos que o diâmetro da polia maior é 390 milímetros. Podemos substituir esses dados na equação, tomando cuidado porque é uma equação longa, que eu sugiro fazer por partes. Primeiro termo, 2 vezes 500 é 1.000. Segundo termo, 1,57 vezes esse somatório. Nesse passo, eu faço o somatório que dá 520. Próximo termo,
A diferença aqui é 260, que vai ser elevado ao quadrado, dividido pela essa multiplicação, que é 2.000. No próximo passo, conservamos o 1.000. Fazemos essa multiplicação do 1,57 vezes 520, que é 816,4. E fazemos esse termo, que dá 33,8. Somando tudo isto, o comprimento da correia necessário seria 1.850,2. Com esse comprimento, nós verificamos na tabela ao lado se algum comprimento comercial vai ser satisfatório. Nós vemos que o comprimento mais próximo é de 1.805 milímetros e a referência comercial é a correia 3V710. Esses dados são importantes, estão anotados aqui embaixo. Próximo passo é o cálculo da distância entre centros ajustada, uma vez que mudamos o comprimento da correia que vai ser utilizada, que pode ser definido com essa expressão. Nessa expressão, o primeiro termo, que é o LA, é o comprimento de ajuste. Esse comprimento de ajuste eu vou obter fazendo o comprimento comercial, foi do passo anterior, menos 1,57 vezes o somatório dos diâmetros. Substituindo os valores, esse comprimento vai ser 1.805 menos 1,57 mais esta soma. Esta soma é 520. Logo, 1.805 menos 1,57 vezes 520. Fazendo essas contas, chegamos que esse comprimento de ajuste é 988,6. O próximo termo da equação é o fator de correção da distância entre centros. Esse fator eu obtenho numa tabela que está aqui. Porém, para entrar nessa tabela, eu preciso de uma informação, que é qual é o valor da diferença dos diâmetros dividido por o comprimento de ajuste. Então, a diferença, que vai ser 390 menos 130, eu divido por 988,6 do passo anterior. Esse resultado dá 0,26. Com esse 0,26, eu venho nessa tabela, encontro o mais próximo, que é o 0,25, e obtenho o fator H, que é 0,13. Está aqui anotado. Logo, eu posso substituir todas essas informações para calcular a distância entre centros ajustada, que vai ser, então, o LA, 988,6, menos 0,13 multiplicado pela diferença, 390 e 130, dividido por 2. Fazendo passo a passo, vai ficar dessa forma, e no fim eu obtenho que a distância entre centros ajustada é 477,4 milímetros. O próximo passo é eu saber a capacidade de transmissão por correia, que é a potência por correia. Para fazer esse cálculo, eu vou utilizar essa expressão, onde PB é potência básica por correia, a potência adicional é o PA, multiplico por dois fatores, que já vou abordar. Primeiro termo, que é a potência básica, eu vou obter nessa tabela, que é bastante grande. As informações que eu preciso colocar é a rotação do eixo mais rápido, que é 1.500 RPM, e o diâmetro da polia menor, que é 130 milímetros. Então, vou dar um zoom nessa tabela. Bom, aqui, então, eu coloco a rotação do eixo mais rápido, que é 1.500, e aqui o diâmetro da polia menor, 130. Quando eu cruzo essas informações, eu chego que a potência básica por correia, nessa situação, é 5,08 cavalos. A potência adicional, eu vou colocar a informação da rotação mais rápida e da relação de velocidade, que é o mesmo que relação de transmissão, que a gente já tinha calculado e é 3. Com essas duas informações, eu vou na tabela, que aqui eu dei um zoom, e vejo a rotação do eixo mais rápido, 1.500 RPM, e
a relação de transmissão que está nesse intervalo. Cruzando essas duas informações, eu chego que a potência adicional é 0,31 cavalos. O próximo fator que tinha naquela equação é o FCC, que é o fator de correção de comprimento, que é obtido direto pela referência da correia numa tabela, que está aqui ao lado, ilustrada. Então, a nossa correia escolhida é a 3V710 e o fator de correção é 1,02. Está aqui. E o próximo fator de correção é o fator de correção do arco de contato, ou também do ângulo de abraçamento. Para obter esse fator, nós vamos utilizar essa tabela, porém, vamos precisar fazer uma conta anterior para entrar na tabela. Essa conta é a diferença dos diâmetros dividido pela distância entre centros ajustada. Então, é 390 menos 130 dividido por 477,4, que obtivemos nos passos anteriores. Isto vai fazer 0,54. Na tabela, eu utilizo o valor de 0,50, que é o que mais se aproxima. Nessa coluna eu vejo o arco de contato do caso, mas o fator está na última coluna, que é 0,93. Esse fator eu vou utilizar no próximo passo. Portanto, a potência por correia vai ser 5,08 da potência básica, mais 0,31 da potência adicional, essa soma multiplicada pelo fator de correção do comprimento, 1,02, e a fator de correção do arco de contato, 0,93. Essa conta vai dar 5,11 cavalos. Chegamos então ao último passo do exercício para determinar a quantidade de correias necessárias na transmissão. Nós determinamos através da divisão da potência projetada pela potência por correia. A potência projetada foi obtida no passo 1, 13 cavalos, e a potência por correia no passo anterior, 5,11 cavalos. Essa divisão dá 2,5. Como é fisicamente impossível adotar meia correia, nós adotamos 3 correias. Então, a resposta do exercício é 3 correias, perfil Super HC 3V710. Caso ainda persista alguma dúvida, minha sugestão é que você acesse ao fórum de dúvidas e também as nossas lives online, onde podemos tirar suas dúvidas. Forte abraço!